Moradores de rua sofrem com a falta de políticas públicas. Colônia de tiroleses em Piracicaba é uma das maiores no estado de São Paulo. A maioria dos leitores desconhece o que faz o Executivo e o Legislativo. Veja também as melhores alternativas para o tratamento de câncer de mama. E ainda conheça melhor a Rua do Porto. Agora, no Jornal Ensaio. Olá, o Jornal Ensaio relembra nessa edição os principais fatos que marcaram a história, 10 anos atrás. Na edição de hoje, você acompanha as reportagens produzidas em 2001. O Jornal Ensaio de 10 anos atrás foi apresentado por Fernanda Marques Valente e Camila Reis. O repórter Maurício Budrini Gil trouxe informações sobre os trotes nos serviços de emergência de Piracicaba. A matéria de Luiz Antônio Simoni alertou sobre um surto de febre amarela que ameaçava a região sudeste. Detalhes do Centro Infantil de Educação no Trânsito foram tratados na matéria de Alexandre de Freitas. A repórter Milena Pupim mostrou a intenção dos moradores do bairro Monte Alegre de manter as tradições e as ações para restaurar os pontos históricos do local. Uma reportagem de Renata Mascarenhas trouxe informações sobre os riscos de doenças contraídas de animais domésticos e sobre a doação de animais no canil municipal. A prática de Kung Fu em uma academia de Piracicaba, que teve 5 medalhas de ouro naquele ano, foi mostrada na reportagem de Renata Coimbra. E por fim, uma reportagem de Luiz Carlos sobre o espetáculo A Paixão de Cristo encerrou aquela edição do Jornal Ensaio. Quimioterapia, radioterapia e cirurgia são os principais tratamentos utilizados em mulheres vítimas de câncer de mama. Com o avanço da medicina, os efeitos colaterais podem ser amenizados, como mostra na reportagem de hoje. O câncer de mama surge quando, por alguma razão, células começam a se reproduzir de forma irregular. Uma série de fatores identifica o principal grupo de risco. São as mulheres que tiveram antecedentes familiares de primeiro grau de câncer de mama, mulheres obesas, mulheres que ingeriram muito estrógeno, muito hormônio feminino durante a sua vida. A ingestão de álcool também aumenta o fator de risco para essas mulheres. A menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, e a menopausa, que é a última menstruação muito tardia. Nem todo nódulo é câncer, mas tem que ser investigado. Entre as principais formas de diagnóstico precoce estão o autoexame mensal e a mamografia anual para mulheres com idade superior a 40 anos ou até antes, caso as mulheres que apresentem a doença na família. Além do nódulo, outros sintomas podem indicar o câncer de mama, como o enrugamento da pele de uma área do seio, alteração do tamanho, cor ou formato da mama e secreção no mamilo. Efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia estão cada vez menos agressivos e reduzem náuseas, queimaduras da pele mamária e a queda de cabelos. Para remover os gânglios axilares com células cancerosas, é necessária uma cirurgia que hoje conta com a medicina nuclear para retirar apenas os comprometidos. Nós injetamos uma substância radioativa na mama, o Tecnésio 99, e nós identificamos com um aparelho chamado Gamma Probe na axila da mulher qual é o linfonodo sentinela. Nós retiramos apenas esses linfonodos, fazemos uma congelação na hora no intraoperatório. Caso esse linfonodo seja negativo para as células tumorais, nós preservamos a axila dessa mulher. Após a cirurgia, a recuperação pode ser acompanhada com a fisioterapia. Nós vamos tentar trabalhar com essa paciente uma prevenção de linfedema, que é uma das causas quando você tem um esvaziamento axilar, junto com a cirurgia da mama, né, que geralmente acontece. Então, nós vamos trabalhar para uma prevenção, uma melhora na amplitude de movimento dessa paciente, porque fica comprometido também. A sensibilidade do membro do lado afetado também fica comprometida, também nós vamos fazer um trabalho, né, quanto a isso. Obras intelectuais sofrem com a prática de falsificação. A pirataria está cada vez mais comum e traz muito prejuízo a criadores e produtores. O setor de perícias técnicas, Departamento da Secretaria de Segurança Pública, órgão responsável para auxiliar a investigação de crimes por meio de estudos e levantamento de locais.
Também trabalha com outros tipos de delito, como, por exemplo, falsificação e pirataria. Quando eu pego um CD pirata, na realidade eu não tenho uma falsificação. Nele eu tenho o quê? Eu tenho o cantor realmente cantando em forma de arquivo. Eu tenho um filme realmente, aquele ator que existe, ele só está sendo apresentado numa embalagem diferente, não oficial. A falsificação atinge diretamente os autores de obras intelectuais, com prejuízos financeiros de ordem autoral. A falsificação leva à má qualidade dos produtos. São facilmente encontrados nas ruas e avenidas da cidade. E quem os vende não se preocupa com a fiscalização, correndo o risco de ser enquadrado na forma da lei. Os produtos apreendidos em vários locais da cidade são encaminhados para serem periciados e aqui permanece até que a verificação seja concluída. O serviço do perito policial é difícil e de muita responsabilidade, porque além de descobrir a origem das mercadorias, também tem que ser preciso ao emitir o laudo técnico, pois este laudo serve para nortear o rumo do processo judicial. Quando você vê uma obra sua falsificada, qual é a sua primeira reação? Uma reação comum a todo autor, né? Primeiro a gente sente aquela indignação de ver assim, um absurdo de um trabalho intelectual ser copiado, ser roubado, né? Do outro, né? E a segunda indignação é a busca de justiça, né? A segunda reação é a busca de justiça. As funções de um vereador e de um prefeito são diferentes, mas muitas pessoas confundem. Especialistas explicam os detalhes de cada uma dessas funções. No próximo ano, o eleitor brasileiro terá um novo encontro com as urnas. Dessa vez, para eleger os representantes aos cargos públicos municipais de vereador e de prefeito. No Brasil, serão 5.565 municípios que irão eleger seus representantes para 4 anos de mandato, contados a partir de 1º de janeiro de 2013. A função de um vereador é legislar, né? O que nós entendemos por legislação, basicamente? Ele tem que propor leis que venham a beneficiar a coletividade, beneficiar onde a base que ele atua e fiscalizar o Poder Executivo. São essas duas funções básicas de um vereador. O prefeito tem o poder, como o nome diz, executar, executivo, né? Ele tem a função de comandar a cidade de todas essas obras de realização, é ele que tem. O professor alerta para o fato de candidatos, no momento da disputa eleitoral, se comprometerem com atividades que não fazem parte da sua atividade política. Geralmente em campanha eleitoral, ele sai prometendo obras. Isso não é função dele. Ele não tem esse poder de realizar obras nenhuma. Ele tem o poder de solicitar, ele pode solicitar. Quem executa é o executivo. Apesar das eleições municipais acontecerem a cada 4 anos para eleger os cargos de vereador e prefeito, é importante que os eleitores saibam o que faz um prefeito numa prefeitura ou um vereador numa Câmara Municipal. Essa jornalista especializada em cobertura política acredita que o não acompanhamento dos trabalhos dos eleitos para os cargos públicos contribui para o entendimento equivocado das funções de legislativo e executivo. Quando tem alguma manifestação sobre, por exemplo, vai votar um projeto sobre IPTU, sobre reajuste ou alguma coisa relacionada aos servidores municipais e tal, as pessoas vão lá e acompanham. O comportamento dos vereadores, quando tem uma plateia na Câmara, é um. Quando tem, o comportamento, o discurso é totalmente outro. Muitas solicitações que deveriam ser feitas ao Poder Executivo são feitas ao Legislativo e muitas vezes na própria Câmara de Vereadores. Esse vereador admite que algumas ações que são de competência do Executivo são solicitadas através do Poder Legislativo. Muitos assuntos que são do Executivo, mas que as pessoas, que a comunidade, a população atribui ao Legislativo, né? Que não é função do vereador. E o vereador acaba indo atrás, tentando, conseguindo e resolvendo o problema. É legal isso, você faz a indicação, você pede para o Executivo fazer e fala, olha, eu pedi para que o Executivo faça. Aí é a questão do Executivo fazer ou não. E veja a seguir as dificuldades no dia a dia dos moradores de rua. E ainda, conheça um pouco mais sobre a gastronomia da Rua do Porto. A gente volta logo depois do intervalo.